Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Castramone e nós vamos fazer hoje uma revisão para o concurso da PFOSSE, certo? Onde eu trago 15 questões para vocês sobre os temas de UV visível, cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência, ou seja, espectroscopia e cromatografia. Show de bola? Então, se está gostando dessas aulas, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo que dá ânimo para a gente gravar mais vídeos assim. E eu vou soltar a vinheta do canal. Depois da vinheta a gente começa a nossa resolução. Então daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, pessoal. Vamos começar com o V-Vista, ok? Questão do CESP de 2018. Ó, as aplicações forenses na espectroscopia de UV visível incluem a análise de narcóticos e os testes para drogas. No teste do bafômetro, ok? Por exemplo, a quantidade de álcool no sangue pode ser determinada borbulhando-se o ar da respiração em uma solução acidificada de dicromato de potássio. O etanol presente na respiração é oxidado pelo dicromato, produzindo ácido acético e cromo 3. Aí ele destaca aqui, ó, a concentração do etanol na amostra de respiração é determinada com base na diminuição da concentração do íon de cromato na solução, que pode ser monitorada pela diminuição da absorvância a 440 nanômetros. Ele está afirmando o que está aqui em destaque. Beleza? Aí ele ainda comanda aqui, ó, o texto permite inferir que a banda de absorção do íon de cromato ocorre a 440 nanômetros. Bom, para entender isso aqui, vamos primeiro entender o que está acontecendo. O dicromato, pessoal, K2, SR2, O7, ele vai reagir com etanol, certo? Ele vai reagir com etanol, vai oxidar esse etanol a ácido acético e o cromo vai se reduzir. E o dicromato vai se reduzir a cromo 3. Beleza? Basicamente isso que vai acontecer. Ou seja, quanto mais etanol tiver na respiração, mais eu vou ter de reagente etanol, mais eu vou reagir de dicromato. Certo? Mais dicromato eu vou precisar para oxidar esse etanol. Ou seja, a minha concentração de etanol vai diminuir à medida que eu tiver mais etanol na minha respiração. Ou seja, quando o cara está muito bêbado, ele vai ter muito etanol na respiração, vai baixar muito a concentração de dicromato. Como é que ele mede essa concentração de dicromato? Ele mede a partir da absorção em 440 nanômetros. Ou seja, ele tem aqui uma medida de absorção a 440 nanômetros, beleza? E quanto menor for essa absorção, se essa absorção diminui, ela vai diminuir proporcionalmente a concentração de etanol na respiração, beleza? É isso que ele está me afirmando aqui. Aí ele te pergunta, o texto permite inferir que a banda de absorção do dicromato ocorre a 440 nanômetros? Galera, permite. O que está me dizendo? Que a concentração de etanol na amostra da respiração é determinada com base na diminuição da concentração do dicromato, que é monitorado pela absorção a 440 nanômetros. Vamos entender, mais etanol, menos dicromato. Se eu olhar para a fórmula da lei de Beer, onde eu tenho que a absorvância, ela é igual a concentração vezes a absorvatividade molar vezes o caminho óptico, eu vejo que a minha concentração é diretamente proporcional à absorção. Ou seja, se eu diminuo a concentração, se eu diminuo a quantidade de dicromato, eu vou diminuir a absorvância. Em que comprimento de onda? Em 440 nanômetros. Ou seja, o texto está me dizendo que a absorção do dicromato ocorre a 440 nanômetros. Então, como é do CESP, eu vou marcar lá o item C de correto. Certo? C de correto ou C de certo? Tá bom? Tá correta a questão. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui, galera, a OCP, beleza? 2019. Os métodos, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Os métodos espectroscópicos de análise têm sido amplamente empregados para a elucidação de estruturas moleculares, bem como na determinação qualitativa e quantitativa de compostos orgânicos e inorgânicos. Sobre os conceitos teóricos e aplicações dos métodos espectroscópicos, assinale a alternativa correta. O material óptico
eu vou item por item aqui, tá bom, pessoal, com vocês, ó. Item A. O material óptico de uma cubeta composto por vidro silicato comum é completamente adequado para o uso na região do ultravioleta. Primeiro, galera, cuidado sempre que vier um texto com esses completamente da vida, tá bom? Isso aqui sempre está te induzindo a uma coisa errada, beleza? Então, ó, ele está te dizendo que o material óptico de uma cubeta de vidro é adequado para a região ultravioleta. Isso é errado, galera. A cubeta adequada para a região do UV é uma cubeta de quartzo. Para UV, eu tenho que usar a cubeta de quartzo. A cubeta de vidro, ela vai absorver, ela absorve na região menor que 400 nanômetros. Ou seja, ela absorve na região do UV. Tranquilo? Então a cubeta tem que ser de quartzo, que ela é invisível para o ultravioleta. Item B. Uma molécula em solução consegue absorver diferentes comprimentos de onda da região do ultravioleta visível, sendo que todos esses comprimentos de onda são absorvidos com a mesma intensidade. Galera, é erradíssimo. Mesma intensidade. Está errado aqui, ó. Isso aqui, ó, está errado. Beleza? Por quê? Porque são intensidades diferentes, mas ele absorve em vários comprimentos de onda, certo? E comprimentos de onda diferentes. Então, normalmente, quando você se dedicar com um espectro de UV, você vai ver isso aqui, ó. Bandinhas mais intensas e menos intensas. Beleza? Ou seja, absorções em diferentes comprimentos de onda, só que intensidades, certo? Em intensidades diferentes. Eu sempre vou ter o maior, que é chamado de lambda máximo, e é esse cara que é usado em análise. Ele aqui é usado em análise. Beleza, galera? Próximo item. Ó, nos espectros infravermelho com transformada de Fourier, não é possível a detecção simultânea de todos os comprimentos de onda. Errado. A transformada de Fourier, essa transformada de Fourier, que é um tratamento matemático que é feito, que ela permite a detecção simultânea de todos os comprimentos de onda. Então é permitido, tá bom? Está falso. Transformada de Fourier permite a detecção. Anotem aí, tá bom? Entender. Na espectroscopia de absorção atômica com ionização em chama, o espectro de um átomo é sempre igual ao do seu íon. Errado, galera. Primeiro vamos entender o seguinte, a absorção estou falando de quê? A absorção estou falando, eu tenho orbitais, eu tenho um estado fundamental, certo? Eu tenho um estado excitado. O elétron, ele pode sair do estado fundamental para o estado excitado. Para isso, ele precisa receber energia. Aí ele absorve essa energia que ele recebe e ele é excitado. Ele vai para o estado excitado. Beleza? Isso é absorção. Tranquilo? Isso acontece nos átomos e acontece nos íons. Beleza? A absorção, a excitação do elétron para um orbital de energia superior para um estado excitado acontece tanto nos átomos como nos íons. Qual a diferença de um átomo para um íon? Na distância entre os orbitais. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um átomo que tem um elétron aqui na sua última camada e ele perde esse elétron formando um cátion. Deixa eu pintar aqui para isso aqui virar um núcleo. Pronto. E esse cara perde um elétron, eu vou diminuir o meu átomo. Ou seja, esse íon aqui, ó, ele é menor do que o átomo. Consequentemente, essa distância aqui entre os orbitais muda. Ou seja, no orbital atômico, eu posso ter essa distância aqui, e no orbital do íon, eu posso ter essa distância aqui. Essa diferença aqui nessas distâncias, ó, vai mudar a quantidade de energia necessária para que o elétron saia daqui e venha para esse orbital, ou que saia daqui e venha para esse orbital. Como as distâncias são diferentes, eu preciso de mais energia nesse cara, no átomo, por exemplo, pode ser o contrário, tá bom? E menos energia nesse exemplo aqui, nessa distância. Consequência disso, eu tenho espectros de
diferentes, o que torna esse item errado. Show? Por fim, o ferro 2 reage com a 1,10-fenantrolina ou a ortofenantrolina, formando um complexo colorido, certo? O qual possibilita sua detecção na região do V visível. Esse aqui é o item verdadeiro. Por eliminação, todos os outros são errados, esse aqui seria o verdadeiro. E é verdade, galera, quando eu pego o ferro, que ele é invisível para o V visível, eu reajo com a fenantrolina, ele forma um complexo colorido de cor vermelho alaranjado. Vermelho alaranjado. E com esse cara aqui, com essa nova cor, que vai absorver luz, certo? Eu consigo visualizar ele no espectrofotômetro. Próxima. Pessoal, questão de 2016 da IADES. Espectrofotometria é uma técnica analítica utilizada para a determinação de espécies químicas usando a luz. Essa técnica utiliza-se de princípios propostos por Lambert Beer. No que se refere aos conhecimentos a respeito dessa técnica, é considerado a lei de Lambert-Beer. E considerando a lei de Lambert-Beer, assinale a alternativa correta. Vamos lá, item por item. A lei de Beer é muito bem aceita para soluções concentradas. Errado. Galera, uma das limitações da lei de Beer é que ela utilize soluções diluídas, certo? Com concentrações menores que 0,01 mol por litro. Beleza? Isso aqui é uma das limitações da lei de Beer. Beleza? B. A absorvância é inversamente proporcional à concentração de uma espécie. Errado, pessoal. É só olhar para a fórmula. A absorvância ela é igual à concentração vezes a absorvitividade vezes o comprimento, o caminho óptico. Quanto maior a concentração, maior a absorvitividade, a absorvância, certo? Então, diretamente proporcional. Aqui está dizendo que é inversamente proporcional, está errado, beleza? Se você quiser entender por que isso aqui acontece, é só você pensar que quando a tua fonte de luz, quando a tua fonte de radiação incidir sobre a cubeta aqui, ó, certo? Eu vou ter aqui dentro dessa cubeta grupos que absorvem. Então, se eu tenho poucos grupos absorventes, vai absorver menos, menor concentração. Se eu tenho mais grupos absorventes, vai absorver mais, maior concentração. Então, quanto maior a concentração, maior a absorvância. Show? C, ó, a absorvância de luz por uma espécie é diretamente proporcional à sua concentração. Esse é o item correto, é o oposto do contrário, do item anterior. Só mostrar a fórmula de novo aqui para vocês. Concentração, absorvitividade, caminho óptico. Ó. Quanto maior a concentração, maior a absorvância. Show? Entender. A lei de Beer independe do comprimento do caminho óptico. É errado, pessoal. Ela depende. Ela depende. Olha a fórmula, ó. Caminho óptico aqui na fórmula. Ó. A absorvância depende do caminho óptico. Se eu quiser entender isso aqui, a luz vai incidir sobre a cubeta. Se essa cubeta ela é fininha, ela vai ter uma quantidade de absorventes aqui. Se ela é mais comprida, a luz vai passar mais tempo dentro dessa cubeta, ou seja, vai ter contato com mais grupos absorventes, consequentemente vai aumentar sua absorvitividade, sua absorção, ou seja, maior o caminho óptico, maior a absorção. Beleza? E a E, não é possível analisar espécies não absorventes. Também está errado. Por que está errado? Exemplo da questão anterior. Eu não tinha um ferro 2+, que era invisível. Eu não reagi esse cara com o 10-fenantrolina. 10-fenantrolina. E não fiz um composto que absorve, que era o complexo. Pois é. Então, o ferro era não absorvente. Ele agora é absorvente. Beleza? Isso está errado. Próxima. Ó, WEN 2017. A figura abaixo mostra um espectro de absorção da solução A.
A coincidência é condicionada em uma cubeta de quartzo de caminho óptico de 2 milímetros. Com relação ao espectro de absorção da solução A apresentado, assinale a alternativa correta. Eu vou item por item com vocês, tá bom? Então, ó, o comprimento de onda mais adequado para uma medida de luminescência é com excitação de 650 nanômetros. Vamos só entender duas coisas aqui. Quando ele está falando de luminescência, ele está falando de emissão, beleza? Ele está falando de emissão. E nos espectros de emissão, galera, eles sempre são de menor energia do que o de absorção. Certo? Isso é sempre. Tá bom? Por que isso acontece? Vamos entender rapidinho. Quando eu tenho uma absorção, eu tenho o elétron no estado fundamental indo para o estado excitado. Beleza? Isso aqui é a absorção molecular. Só que quando esse elétron está no estado excitado, ele sofre um relaxamento. Certo? Ele sofre um relaxamento. E ele acaba diminuindo de energia. Beleza? Ocupa um espacinho um pouquinho mais abaixo de energia. Quando esse cara voltar para o estado fundamental, a quantidade de energia liberada quando ele volta, quando ele emite, vai ser menor, a distância é menor. Ó, essa distância aqui é menor do que essa. Beleza? Vai ser menor do que ele absorveu, ou seja, a quantidade de energia emitida é menor. Se a quantidade de energia emitida é menor, você olha lá para a fórmula onde eu tenho aqui, energia é igual a H sobre lambda. Quanto maior a energia, quanto menor é a tua energia, maior é o teu comprimento de onda. Ou seja, eu deveria ver no espectro de emissão uma banda nesta região aqui de 650. Como eu não vejo nada, certo? Então, esse item aqui está errado. Show? Item B, ó. A partir do espectro é possível obter os modos vibracionais das moléculas constituintes da solução. Errado, galera. Ele está falando de UV vis, beleza? Ele está falando de UV visível. Beleza? Ele está falando de UV vis. E o UV vis, ele é uma técnica espectroscópica que vai medir as transições eletrônicas. Quem vai ver vibração é a espectroscopia de infravermelho, certo? Que são transições menos energéticas, bem menos energéticas. Então, a de UV vis vai ver transições eletrônicas, que é a passagem de um orbital inferior para um orbital superior. C. Dado que a cor verde correspondente à faixa de 500 a 565, que é a lambda máxima dele, ele está em 500 graus, está em 500 nanômetros aqui, ó. Beleza? A absorção desse cara é em 500. Tranquilo? Podemos dizer que a solução exibe coloração predominantemente verde. Então ele está dizendo que a cor verde está nesse espectro aqui, ó, de 500 a 565. Ele está dizendo que como essa cara está absorvendo a 500, ele é verde. Galera, não. Não, ele está absorvendo. Certo? Então, entenda o seguinte. O que eu vejo é o que está sendo emitido e não o que está sendo absorvido. Ou seja, se ele está absorvendo em 500 nanômetros e a faixa verde é em 500 nanômetros, ele está absorvendo a cor verde. Certo? Ele vai absorver no verde. Se ele vai absorver o verde, ele não pode emitir o verde. Por isso que ele está errado. Eu não vou ver a cor verde. D. Nas mesmas condições de medida, de acordo com a lei de Beer, a banda de absorção centrada em 500 nanômetros exibe maior intensidade para a solução A com menor concentração. Errado. É só olhar de novo, é só lembrar da lei. Lembre-se da fórmula, lembre-se da lei de Beer. Concentração. Deixa eu apagar aqui. Concentração vezes a absorvitividade molar vezes caminho óptico
Maior a concentração, maior a absorção. Ele está dizendo que a intensidade da absorção com menor concentração não é maior com menor. Está dizendo que é inversamente proporcional e são diretamente proporcionais. Por fim, se a concentração da solução A não for alterada, porém condicionada a uma cubeta de quartzo de caminho óptico de 1 milímetro, o espectro apresentará menor intensidade. Vamos de novo para a fórmula. A absorvância vai ser igual à concentração vezes a absorvitividade vezes o caminho óptico. A concentração está constante, ele não foi alterada. A absorvitividade é uma característica da molécula, então também é constante. Ela mudou aqui o caminho óptico, ele saiu de 2 para 1. Ou seja, ele reduziu o caminho óptico. O que é que eu espero? Que a minha absorção reduza. Então, ele está me dizendo que o espectro apresentará menor intensidade. Verdadeiro. Beleza? Ele tem de espelho. Próxima questão. Questão do CESP de 2018. Na fluorescência molecular, a radiação emitida por uma amostra exposta à radiação ultravioleta continua a ocorrer, mesmo após a remoção da fonte de radiação. Galera, quem está afiado vai marcar de cara que esse item aqui está errado. Por que essa resposta está errada? Porque ele está falando que a fluorescência molecular continua a ocorrer com a remoção da fonte de radiação. Certo? Isso não acontece. Isso acontece na fosforescência. Aí isso aqui seria correto. Mas como eu não estou falando de fosforescência, eu estou falando de fluorescência, eu vou ter esse item errado. Certo? Para vocês entenderem o que é que eu estou falando aqui, o que é o processo de fluorescência? Eu tenho, é uma emissão, tá bom? Então eu tenho aqui um estado fundamental e um estado excitado. Beleza? O estado fundamental e o estado excitado. Aqui meu par de elétrons e ele tem aqui uma fonte de radiação. Fonte de radiação. E vai jogar energia aqui nesse minha molécula. O que vai acontecer? Eu vou ter o meu elétron aqui sendo excitado. Se os elétrons estão com spins iguais, spin positivo, eu tenho um estado que eu chamo de estado de singleto. Certo? Estado de singleto. Beleza? Existe em todas as emissões, existe um processo de relaxamento, certo? De relaxamento de energia, que vai perder para energia vibracional, a energia que absorveu, vai passar para vibração, para movimentação, e eu fico aqui com o meu estado de singleto, bem bonitinho aqui. Quando esse cara volta para o estado fundamental, beleza? Esse processo aqui é o que eu chamo de fluorescência. Fluorescência. Isso aqui, galera, é rápido. Demora no máximo 10 milissegundos. Para depois que ele volta. Ou seja, se eu cortar a fonte de radiação, em 10 milissegundos, que eu não vou conseguir nem contar, ele vai voltar para o estado fundamental. Ou seja, ele já vai emitir muito rapidamente. Ele recebe a luz, ele começa a fluorescer, eu corto a luz e ele apaga. Porque em 10 milissegundos ele retorna tudo para o estado fundamental. Beleza? Isso é fluorescência. O que é a fosforescência? A fosforescência é que pode acontecer uma transição rara, não é comum. Quando ele chega aqui nesse estado, ele tem uma transição aqui, onde esse spin vai mudar de posição. Ele estava paralelo, mais meio, agora eu tenho um para cima e um para baixo. Quando isso acontece, beleza? Eu tenho um estado chamado de tripleto. Certo? O estado excitado, tripleto. Ele tem aqui de novo um relaxamento. Ele tem um novo relaxamento. Eu vou ter agora uma nova energia aqui uma nova energia. Quando esse cara, já bem menos, a distância, a distância já é bem menor, tá bom? A gente já pode ver aí que as energias do estado singleto
da fluorescência é bem maior que da fosforescência, quando eu tenho esse retorno aqui, ó, é o que eu chamo de fosforescência, certo? E esse cara demora, pode demorar até 100 segundos para terminar. Ou seja, na hora que eu cortar a fonte de radiação, se teve essa transição para ter a fosforescência, ela pode demorar quase 2 minutos para parar de emitir luz, porque essa emissão é lenta na fosforescência e ela é rápida na fluorescência. Por isso que esse item aqui está errado. Beleza? Próximo. Mudando de tema, pessoal, agora vamos passar para falar de cromatografia gasosa. Beleza? Que questão de 2018 do NUCEP. A cromatografia gasosa é um método físico de separação dos componentes de uma mistura através de uma fase gasosa móvel, certo? Sobre um dissolvente estacionário. Depois de separados, os componentes da mistura podem ser quantificados por um detector adequado, situado na saída da coluna de separação. Sobre as características dos diversos tipos de detectores, não é correto afirmar, certo? Ele quer que eu diga que não está correto aqui. Então vamos item por item. O detector de condutividade térmica, DCT, é um detector considerado universal, não destrutivo e sensível à concentração. Isso aqui está correto, pessoal, então não é o item que eu quero, já que eu quero o não correto. Beleza? Vamos só entender o que é o detector de condutividade térmica. Imagina que eu tenho aqui 2 blocos, certo? E esses blocos têm uma temperatura. Beleza? Esses blocos são aquecidos, têm uma temperatura. E esse cara aqui é aquecido por um sistema eletrônico, tá bom? Então eu tenho aqui uma voltagem, uma resistência aqui. Então, um sistema elétrico que mantém esse cara aquecido. Enquanto está passando aqui o fluxo de gás, certo? De gás de arraste, existe um equilíbrio térmico, porque esse cara não muda de temperatura. Ele tem uma condutividade térmica aqui entre esses blocos, promovida por esse gás aqui, que não muda já que o gás é o mesmo. Mas, quando eu boto o meu analito junto, que o meu analito elui, que ele passa pelo detector, ele vai mudar essa condutividade térmica. Ou seja, vai alterar essa temperatura, eu vou precisar de jogar um potencial elétrico para ou aquecer ou esfriar, já que vai mudar a condutividade. E essa variação do potencial elétrico é o que o meu detector captura para poder dizer a concentração do analito, certo? E como eu não mexo no meu analito, ele continua igual quando ele sai do detector, ela é não destrutiva. Por isso que esse item está correto. Beleza? Bem, o detector por captura de elétrons é praticamente insensível a hidrocarbonetos, mas é muito utilizado na análise de pesticidas. Também é verdadeiro. Vamos entender por quê. Primeiro, ele é insensível a hidrocarbonetos, isso é uma verdade, tá bom? E ele é muito utilizado na análise de pesticida. Vamos entender o seguinte, pesticida, vou dar um exemplo bem bacana. Organoclorados. O que tem nos organoclorados? Adivinha? Tem cloro. E o cloro é o que? Quando está ligado em um composto orgânico, ele deixa ele eletronegativo. Ou seja, os pesticidas normalmente são compostos orgânicos eletronegativos. Beleza? Diferente dos hidrocarbonetos que são apolares. Não são eletronegativos. O que é um detector de captura de elétrons? Eu tenho uma placa positiva, uma placa negativa, e eu tenho um fluxo de elétrons da placa negativa para a placa positiva. Eu tenho um fluxo de elétrons. Esse fluxo ele é constante, beleza? Mas imagina que eu coloco aqui dentro um analito eletronegativo que vai capturar esses elétrons que estão no fluxo. Eu vou mudar a constância do fluxo, eu vou mudar o equilíbrio. E quando eu mudo o equilíbrio, o meu detector percebe a mudança e, de acordo com a concentração do meu analito, quanto maior for, maior vai ser essa mudança no equilíbrio, ele consegue detectar isso. Mas para isso, o meu analito precisa ser eletronegativo, porque ele precisa capturar os elétrons que estão no fluxo. Show? Item C. O detector por ionização em chama é muito utilizado na detecção de compostos orgânicos por não ser destrutivo. Galera, esse aqui é o errado. Se é o errado, é o que eu quero. Tá bom?
Errado aonde? Por não ser destrutivo. Isso aqui está errado. Errado por quê, galera? O detector de chama, ele vai ter uma fonte de radiação aqui, uma fonte de luz. Eu vou ter uma chama, certo? E aqui é onde meu analito vai entrar. Ele vem aqui por baixo da chama. Quando ele chega aqui na chama, o que acontece? Ele ioniza. Ele vai formar um íon. Ele vai se quebrar, ele vai se destruir. O meu átomo vai virar um íon. E eu consigo capturar aqui, vai atomizar, eu sei que vai destruir, vou atomizar o meu material. E eu vou capturar essa absorção aqui, por exemplo. Certo? Ou seja, a técnica de Dicke, ela é destrutiva. Uma característica muito importante desse tipo de detector. Ela é destrutiva. Então está errado, é o que eu quero marcar. Entender. O cromatógrafo como o Dicke normalmente utiliza hidrogênio como gás de arraste. Verdadeiro. Por isso que eu não iria marcar. Beleza? Por que eu vou usar hidrogênio como gás de arraste? Porque com hidrogênio eu posso fazer a mistura de hidrogênio com oxigênio e utilizar o próprio gás de arraste, que é a fase móvel, como combustível. Por isso que eu posso utilizar, é bastante utilizado o H2. E o cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massa, além da separação dos compostos, permite, além da separação dos compostos, a determinação da razão massa-carga dos fragmentos dos compostos separados. Verdadeiro, não é o que eu quero marcar. Beleza, pessoal? Característica do espectro de massa. Determinar a razão massa-carga dos fragmentos. Próxima. Questão de 2015 aqui da Coperv, bem facinha, pessoal. Ele mostra uma figura e pede. A figura representa um sistema destinado a análise por cromatografia. Indique qual? Por troca iônica, por cromatografia líquida, cromatografia por partição, cromatografia gasosa. Galera, item D, sem medo de ser feliz, gasosa. Por quê? Isso aqui, o desenho é mal feito, mas isso aqui é um gás de arraste. É o cilindro de gás, certo? É o gás de arraste. Beleza? Esse 2 aqui é um manômetro, medidor de pressão. Manômetro. Esse 3 aqui, ó, é o nosso injetor. É nele que vai ser injetado a tua amostra. Esse espiral aqui, que é o 5, é a nossa coluna. Esse 4 aqui, ó, é o forno. Esse 6 aqui é o nosso detector. E esse 7 aqui é o nosso cromatograma. Beleza? Identificado aí item por item. Tranquilo? Características de cromatografia gasosa. Primeiro, fase móvel é um gás. Fase móvel é um gás. Eu tenho um forno, elevada temperatura. Beleza? Elevada temperatura. As principais características. Por isso eu garanto aqui que ela é gasosa. Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, questão do CESP de 2016. Ó. A cromatografia gasosa acoplada à espectroscopia de massa, CGMS ou CGM-SMS, que é quando eu tenho espectrômetros de massa em série, tem substituído cada vez mais as técnicas de cromatografia gasosa, acoplados aos detectores, como detector por ionização em chama e detector por captura de elétrons. Com relação às técnicas e aos detectores citados, assinale a opção correta. Então a gente vai item por item aqui. Ó. O espectro de massa, ele quer a correta. O espectro de massa só pode ser utilizado para análise de moléculas pequenas, cuja massa molecular seja no máximo de 300 gramas por mol. Errado. Nada a ver essa limitação aqui. Isso não existe, tá bom? Não há limitação. Não há limitação. Limitação por massa. Até porque o espectrômetro de massa ele quebra a molécula. Então ele vai medir os fragmentos, não a molécula como um todo. B. O detector de ionização
Isso pelo impacto de elétrons, mas aí só se fosse para aprofundar em massa. Mas uma das características é de fragmentar. Alguns tipos de técnica de massa não fragmentam, mas não vem ao caso. B. Ó, o detector de ionização de chama é seletivo a compostos nitrogenados, o que torna uma técnica mais adequada para análise de proteínas. Errado, pessoal. Falei para vocês na questão anterior que a ionização de chama é seletivo para hidrocarbonetos. Beleza? Seletiva para hidrocarbonetos e não para compostos nitrogenados. C. O detector de captura eletrônica é altamente sensível a compostos que tenham halogênios, aminas ou álcools como grupos funcionais, mas não é sensível a compostos eletronegativos. Isso é errado. Errado. Não é sensível a compostos eletronegativos? Não pode. Eu não expliquei para vocês o funcionamento do detector de captura de elétrons. Eu preciso que o meu analito seja eletronegativo para que ele possa capturar os elétrons que estão no fluxo de uma placa para outra. Então, essa não sensibilidade, ao contrário, ela é sensível a compostos eletronegativos. Beleza? D. Utilizando-se o espectro de massas, é possível obter informações sobre a massa molecular e a estrutura química do analito durante a análise. Pessoal, esse é o item correto. Beleza? O espectro de massa, ele permite determinar a massa molar, porque dependendo do processo de ionização, eu basicamente pego aqui minha estrutura, minha molécula, e eu transformo ela em um íon, e como ela agora tem carga, o meu espectro de massa consegue calcular a massa dela. Calculo o mz dela, e a partir do mz da razão massa-carga, eu consigo calcular a massa molar. Beleza? Da mesma forma que em outras técnicas, eu pego essa minha molécula e eu fragmento ela. Eu quebro ela em pedaços. E cada pedacinho desse vai ter a sua própria razão massa-carga. Só que essa quebra, essa fragmentação, ela não é aleatória. Ela segue um sistema. Ela tem características. E essas características da fragmentação é que permitem que eu analise a estrutura química do composto que foi fragmentado. Beleza? Isso aí. Esse é o item correto. E o item é: os equipamentos de CGMS e CGMS-MS têm menor custo que os de CG-FID e CG-SD. Errado, tá bom? Eles têm maior custo. Certo? O espectrômetro de massa, ele é caro, beleza? Somente em série. Próxima questão, galera. Ó, pessoal, questão do IBFC de 2013. A cromatografia com fase gasosa vem, ao longo dos anos, evoluindo no sentido de oferecer opções ao analista. Sobre esta técnica, selecione a alternativa verdadeira. Então vamos lá, item por item. As principais colunas usadas hoje em dia são as capilares, isso é verdade, cujas dimensões geralmente situam-se entre 0,15 a 75 milímetros de diâmetro interno, 10 a 30 metros de comprimento e 0,5 a 2,5 micrômetros da espessura do filme do líquido. Pessoal, questão chata porque está te pedindo decoreba, beleza? Esse item aqui está errado. De cara, o ponto mais fácil de você lembrar é o tamanho. Elas são de 30 a 100 metros, beleza? Então aqui está errado aqui de cara, tranquilo? Próxima, B. As derivações ou derivatizações, reações feitas nas moléculas dos analitos para torná-los analisáveis por cromatografia gasosa, visam introduzir nelas grupos específicos para diminuir a sua volatilidade ou aumentar a sua detectabilidade. Galera, normalmente isso aqui está errado. A ideia é aumentar a volatilidade, deixar um cara mais volátil. E outro ponto importante: derivatização está muito ligado à fluorescência. Fluorescência, desculpa. Está muito ligado à fluorescência. Certo? É eu ligar grupos fluorescentes ao meu analito para que eu possa utilizar um detector de fluorescência para fazer análise. Beleza? Então isso aqui está errado. Item C. No modo de injeção sem divisão, splitless,
toda a amostra é introduzida no sistema cromatográfico. Esta técnica é adequada particularmente na análise de traços, bastante comum em peritagens. Pessoal, vamos só entender o seguinte: o que é um detector, uma injeção splitless e split? Tem dois tipos. Eu tenho a injeção split, onde eu tenho aqui o fluxo de entrada e eu tenho um fluxo de saída. Aqui eu vou ter a minha injeção e aqui embaixo vai estar a minha coluna. Se eu tenho um fluxo de entrada e um fluxo de saída, aqui grande parte da minha amostra vai ser arrastada pelo fluxo de gás, ou seja, o que vai entrar na coluna é pouco. Ou seja, a técnica de split, o injetor por split, ele vai ser utilizado para concentrações altas. Concentração alta. Já o detector splitless, que ele é idêntico ao anterior, a diferença é que ele não tem saída, ele só tem fluxo de entrada. Então aqui é a minha injeção da minha amostra e a minha coluna aqui embaixo. Ou seja, o detector splitless, ele garante que quase toda a amostra vá para a coluna. Ou seja, eu vou utilizar esse tipo de detector em traços ou baixa concentração, que é a mesma coisa, tá bom? Baixa concentração. Beleza? Então, esse aqui é o meu item correto. Vamos para o item D para ver o que ele está errado. O número de pratos teóricos em cromatografia gasosa normalmente é associado à coluna. Quanto maior a coluna, maior o seu comprimento e o seu diâmetro interno, maior será a sua eficiência. Galera, está errado. Quanto ser maior o comprimento, beleza. Se eu tenho uma coluna pequena e uma coluna grande, a coluna maior tem mais eficiência. Certo? Mais eficiência. Agora, quando eu estou falando de uma coluna fininha para uma coluna mais larga, essa mais larga aqui tem menor eficiência. Por quê? Porque eu tenho mais chance de ter erro de caminho, que é quando eu tenho o meu analito fazendo percursos diferentes dentro da coluna. Aí vai baixar a minha eficiência, beleza? Por isso que ela está errada. Aqui a resolução é inversamente proporcional à raiz quadrada da eficiência. Ao duplicar o comprimento da coluna, duplica-se o tempo de análise. Beleza, que ao duplicar, depende da pressão, tá bom? Mas está errado logo aqui, ó. Eu já sei que essa é certa, mas aqui está errado logo aqui, ó. A resolução é inversamente proporcional à eficiência. Galera, ele está dizendo o seguinte, que a tua resolução vai ser inversamente proporcional à raiz da eficiência. Galera, quanto mais eficiente, menor resolução. Faz sentido isso? Faz não. Se não faz sentido, provavelmente não é. Quanto maior a eficiência, quanto maior a tua eficiência, maior a tua resolução. Esse item aqui também está errado. Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, vamos lá. Cesgran-Hill, 2012. Considere um sistema de cromatografia gasosa formado por uma fase móvel gasosa e inerte e uma fase estacionária líquida, ok? Imobilizada em um suporte capilar que compõe a coluna. Uma dada análise é conduzida no referido sistema a partir da injeção de uma amostra que, carreada pela coluna, para a coluna, é separada ao longo da passagem por esta coluna. Descrever uma cromatografia. Com relação às potenciais amostras líquidas a serem analisadas nesse sistema, sabe-se que elas são. Vamos lá, ele quer saber se eu posso analisar nesse sistema que ele descreveu, que pela descrição que ele me fez, eu sei que eu estou falando de cromatografia gasosa, certo? Que pontos deixam importantes isso? Fase móvel, gasosa e inerte. Esse aqui é o principal ponto que vai te dizer que tu está falando de uma fase de cromatografia gasosa, beleza? Com relação às potenciais amostras líquidas a serem analisadas nesse sistema, sabe-se que elas são, vamos lá, vaporizadas ao longo do seu carreamento pela coluna. Errado, galera. Na cromatografia gasosa, a amostra precisa entrar na coluna já no estado vapor. Ela não vai ser vaporizada ao longo, ela vai ser vaporizada antes,
certo? Que é o item B. Vaporizada antes de alcançar a coluna. Corretíssimo. Sem medo de errar. C. Vaporizadas parcialmente. Não, parcialmente não. Tem que ser vaporizada toda. Então está errado. Impossível de ser analisada? Não, dá para analisar. Sem problema. Tanto sólidas como líquidas. Se for sólida, você vai dissolver ela e depois vaporizá-la. E se for líquida, você vai só vaporizar. E carreadas através da coluna na forma líquida. Errado também. Cromatografia gasosa, os seus analistas devem estar na fase gasosa ou vapor. Beleza? Simples essa aqui. Vamos para a próxima. Pessoal, mudando de tema, agora vamos falar de cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE, beleza? Pegando aqui com a questão da FGV de 2010, certo? Então, vamos lá. O sucesso de uma análise cromatográfica depende fundamentalmente da coluna escolhida, conforme a natureza das substâncias que desejam determinar. Precisa separar. As colunas de fase reversa são as mais utilizadas na separação por CLAE. E não é correto afirmar. O que é que não é correto afirmar sobre as colunas de fase reversa? Vamos lá, ponto a ponto. São colunas de fase ligada. É correto afirmar que a coluna de fase reversa é uma coluna de fase ligada? É correto. Então não quero marcar isso aqui. O que é a coluna de fase ligada? Pessoal, é uma coluna onde eu tenho um suporte. E nesse suporte eu tenho minha fase estacionária ligada a ele. Que no caso da fase reversa, são grupos apolares. Beleza? Isso aqui é uma coluna de fase ligada, que é o caso da fase reversa. B. A retenção pode ser aumentada, reduzindo a polaridade da fase móvel. Pessoal, o que ele está dizendo? Que eu posso aumentar a retenção se eu diminuir a polaridade. Vamos entender o seguinte. Cromatografia é uma constante disputa entre a tua fase estacionária, que está aqui, ó, ligada, entre a fase estacionária e a fase móvel, que vai passar aqui dentro. É uma disputa por quem? Pelos analitos que vão estar aqui, arrastados pela fase móvel. Se o meu analito ele tem uma maior atração pela fase estacionária, ele vai ficar mais tempo retido, vai ter um maior tempo de retenção. Se o meu analito tem uma maior atração pela fase móvel, ele vai ser retido por menos tempo, ele vai ser eluído com mais rapidez. Beleza? Entendeu esse conceito? O que ele está te dizendo? Que na cromatografia aqui, quem está nessa questão, ele está falando que a minha fase estacionária é uma fase reversa. Se ela é uma fase reversa, ela é apolar. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que os compostos que vão ter atração forte por essa fase reversa, que vão ter o maior tempo de retenção nessa fase reversa, são compostos apolares. São compostos também apolares. Certo? São compostos também apolares. Beleza? Então, à medida que eu reduzo a polaridade, o que é reduzir a polaridade? É aumentar a polaridade. Quando eu aumento a polaridade, o que é que eu estou fazendo, meu querido? Eu estou aumentando a força de eluição dessa minha fase móvel, fazendo com que ela arraste mais rapidamente, mais fortemente, os compostos que também são apolares. Isso vai provocar o quê? Uma redução no tempo de retenção. Então, quando ele fala que a retenção vai ser aumentada, se eu aumento a polaridade, se eu reduzo a polaridade, está errado. É isso que eu quero marcar. Quero marcar aquela que está errada. E nesse caso é o item B de Bruno. Beleza? Item C, ó. A polaridade da fase móvel utilizada é muito alta. A polaridade na fase móvel utilizada é alta. Verdadeiro. Não vou querer marcar essa aqui. Beleza? Que já é a B, então essa aqui está errada. Beleza? O que ele está dizendo? Que a polaridade da fase móvel utilizada é alta. Verdade. Quanto mais polar for minha fase móvel, menor vai ser a interação dela com os meus analitos, que são apolares, no caso. Certo? Ou mais polares. Então ele vai ter essa separação. Ele vai conseguir arrastar os polares e vai deixar os apolares retidos. Tranquilo? D. A amostra mais polar elui mais rapidamente. Também é verdadeiro, pessoal. Se a minha fase estacionária é apolar,
os meus compostos polares não vão ser retidos por essa minha fase estacionária. Opostos, tá bom? E aí, as colunas do tipo C18, C8 e C2 são exemplos de fase reversa. Está errado. Não, está errado esse item aqui. Eles são exemplos de fase reversa. O que é esse C18? 18 carbonos. Certo? Isso aqui, galera, é apolar. Show? Próxima. Ó, FGV Engenheiro Químico. Em relação aos tipos de ensaio cromatográficos existentes, é correto afirmar que a cromatografia... Vamos lá, item por item. A cromatografia supercrítica é um tipo de cromatografia líquida. Não. Supercrítico, galera, é um tipo de fluido. É uma cromatografia onde a minha fase móvel é um fluido supercrítico. E o que é um fluido supercrítico? Um fluido supercrítico, pessoal, é uma molécula, um CO2, por exemplo, ele é utilizado para a cromatografia supercrítica a uma elevada temperatura e pressão. E esse fluido supercrítico, ele traz umas características bem interessantes. Ele é capaz de se difundir como um gás e ele é capaz de solubilizar como um líquido. Beleza? Ou seja, ele penetra mais na amostra, porque ele se difunde, e ele arrasta mais analitos porque ele solubiliza o teu material. Beleza? Então, como a tua fase móvel é quem define a tua cromatografia, se a tua fase móvel é um fluido supercrítico, ela vai ser uma cromatografia supercrítica e não uma cromatografia líquida. Item B. A cromatografia gasosa é classificada em relação à forma física do sistema cromatográfico, como a cromatografia planar. É errado, galera. Cromatografia gasosa, como a cromatografia líquida de alta eficiência, são cromatografias de coluna e não planares. Item C. A cromatografia em papel é uma técnica de partição líquido-vapor. Errado. Certo? Errado. Pessoal, cromatografia em papel, o que eu tenho aqui no papel é celulose, certo? E essa celulose tem uns bolsõezinhos de água, certo? E é essa água que está ligada à celulose que é a minha fase estacionária. Então ela é líquido. Beleza? D. A cromatografia líquida de alta eficiência emprega uma bomba para a diluição da fase móvel. Verdadeiro. Esse é o item que eu quero. Pessoal, a CLAI, ela deriva da cromatografia em coluna clássica. Cromatografia em coluna clássica, eu tenho uma fase estacionária, empacotada numa coluna de vidro, eu jogo minha fase móvel aqui dentro. Essa fase móvel elui pela minha coluna, e se eu tiver analitos aqui dentro, ela vai ser separada. Beleza? O lance é, quanto maior for esse empacotamento, mais eficiente vai ser a separação. E a cromatografia de alta eficiência é caracterizada por colunas muito empacotadas. Muito mesmo, certo? Grãos muito pequenos e muito compactos. Tão compactos que se eu colocar a minha amostra dentro, minha fase móvel aqui dentro para eluir por ela, naturalmente, usando a força da gravidade, ela não vai. Então eu preciso de uma bomba para jogar pressão nessa coluna para que a minha fase móvel possa passar por ela. Beleza? Item E. Por isso que está certo? E aqui, ó, no contexto da cromatografia gasosa, é imprescindível que a amostra não seja volátil. Errado. Certo? No contexto da cromatografia gasosa, é imprescindível que a amostra seja volátil. Beleza? Então tem que ser volátil. Próxima questão. Aqui da Funiversa de 2012. Certo? A química analítica está presente em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo na biologia, na física, nas engenharias, na agricultura e outras. A sua grande aplicação está na determinação de resíduos contaminantes no meio ambiente, dos alimentos e etc. Considerando o texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá, item por item.
A cromatografia líquida de alta eficiência é usada principalmente para a determinação de compostos voláteis. Errado. Cromatografia líquida é utilizada para compostos não voláteis. Não voláteis. Quem vai mexer com composto volátil é a CG, cromatografia gasosa. B. A pré-coluna é empregada para facilitar a entrada da amostra no injetor automático de um cromatógrafo líquido. Errado. Pessoal, essa pré-coluna aqui, também chamada de coluna de guarda, ela vem antes da coluna principal. Daqui a coluna principal, que custa uns 10 mil reais, e eu tenho a coluna de guarda aqui que deve custar uns 300 reais. Ela tem a mesma composição da coluna principal, e ela serve para guardar. Se um dos meus analistas que vai penetrar nessa coluna, ele possa vir a destruir a coluna, ou danificar a coluna, ele vai danificar de guarda, que é baratinha, e não vai chegar na coluna principal. Beleza? Então ela protege a coluna principal, essa é a função dela. Item C, ó. A fase estacionária mais comum utilizada nas colunas para cromatografia líquida é a C18, que contém um grupo alquenil de 18 carbonos ligado à superfície da sílica. Esse é o item que eu quero marcar, que é o item correto. Isso aqui está falando da nossa fase estacionária de reversa. Fase reversa. Beleza? Que é a mais utilizada na cromatografia líquida. Item D. Os detectores de UV-Vis e fluorescência são os mais indicados para a cromatografia gasosa. Falso, pessoal. Falso. Beleza? Tanto o UV-Vis como fluorescência precisam que a minha amostra esteja na fase líquida. Tá bom? Item E. A escolha da fase móvel na cromatografia líquida independe do tipo de analito que se pretende quantificar. Falso também. Beleza? A escolha da fase móvel depende e muito do tipo de analito. Beleza? E dos tipos de analito. Isso pode variar até no tipo de eluição. Certo? Eu posso ter uma eluição do tipo isocrática, que é de composição constante, ou eu posso ter essa eluição do tipo gradiente, que é com a composição variável. Beleza? Isso por quê? Porque posso ter análises diferentes. Certo? Análises com polaridades muito grandes, diferença de polaridade muito grande entre um e outro, é melhor utilizar uma eluição do tipo de gradiente. Enquanto que com polaridades próximas eu utilizo um tipo de isocrática. Ou seja, depende e muito do tipo de analito. Tranquilo? O item correto ali era o item C. Próxima questão. Questão da FUNESP aqui de 2014. Ó. O diquat e o paraquat são herbicidas utilizados para controlar o crescimento excessivo de vegetação aquática. São sólidos cristalinos de cor branca amarelada, muito solúveis em água, de ponto de fusão acima de 180 graus. A figura representada a seguir mostra os resultados da separação desses herbicidas em amostras de água, previamente limpas e concentradas com detecção por espectroscopia de UV a 257 nanômetros para o paraquat e 308 nanômetros para o diquat. Beleza? O que ele quer? Que você diga que tipo de cromatografia é essa. Então vamos logo pegar o que não é com certeza. Cromatografia de camada delgada. Não. Isso aqui não é com certeza. Isso aqui, galera, é um cromatograma. Um cromatograma. Que está pegando aqui, ó, o tempo de retenção. O tempo de retenção. Certo? Isso aqui é característica de cromatografia em coluna. Cromatografia em camada delgada, bidimensional ou unidimensional, ele vai pegar outro fator, que é o fator chamado de RF, que é o fator de retenção, onde é a distância percorrida pelo meu analito em relação à distância percorrida pelo meu solvente. Essa distância aqui. Beleza? Isso aqui é para a camada delgada. Não se aplica a esse cromatograma. Ressonância magnética nuclear, nada a ver. Isso é um cromatograma. Espectroscopia na região do ultravioleta, nada a ver. Isso é um cromatograma. Sobra para nós o quê? Cromatografia gasosa e cromatografia líquida. O problema dessa questão é que até aqui ela não está dizendo nada que diferencie cromatografia líquida ou gasosa.
certo? Nada. Beleza? Ela vai diferenciar onde? Aqui, ó. Presta atenção. A figura apresentada a seguir mostra resultados da separação desses herbicidas em amostras de água previamente limpas e concentradas com detecção por espectroscopia de UV. Espectroscopia de UV é um detector de Kalai, não é de cromatógrafo gasoso. Então eu posso dizer que é o item B o correto. Beleza? É pelo detector. Até aqui eu não consigo diferenciar. Tá bom? Essas características aqui do teu analito. Eu vou separar pelo detector. Próximo. Aqui da FDRH, 2018. Para o desenvolvimento de uma metodologia cromatográfica para a determinação quantitativa da fluoxetina, em um fluido biológico, uma vez extraído o analito, é aconselhável determiná-lo por... Galera, deixa eu resumir aqui rapidinho para vocês. Os farmacêuticos que estão assistindo essa aula sabem que fluoxetina é um medicamento. É um medicamento. E os medicamentos têm uma característica. Eles são orgânicos, em sua grande maioria, tá bom? Sem generalizações. São orgânicos. Eles são termolábeis. Eles são termolábeis. O que é uma coisa termolábil? Ela é uma coisa sensível à temperatura. Certo? Sensível à temperatura. Ou seja, eu não posso submeter medicamentos a temperaturas altas, senão eles se degradam. Tranquilo? E eu sei que na CG, a cromatografia gasosa, eu vou operar em temperaturas altas, entre 200 e 400 graus em média. Tá bom? Ou seja, eu não posso medir medicamento em cromatografia gasosa. Então o item A está errado, o item C está errado e o item E está errado. Só por saber que fluoxetina é um medicamento. Então eu vou ficar só com o item B e D para decidir. O item B, cromatografia líquida, com detector de índice de refração, tendo em vista a sua elevada sensibilidade e o seu caráter não destrutivo e universal. Galera, cuidado com esses máximos. Elevada sensibilidade. Isso aqui está falso. O que? O elevada. Ele é sensível. Cromatografia com detector de índice de refração. O que é índice de refração? É o desvio que a luz faz quando ela muda de meio. Por exemplo, você tem aqui no meio, quando ela muda de meio, ela desvia o ângulo. Esse desvio aqui, ó, esse ângulo de difração, é o que eu estou chamando aqui, ó, o índice de refração. Certo? Quando eu saio do ar para a água. Beleza? Ele é universal e não destrutivo, verdade. Mas ele não é tão sensível assim. Ele não é de elevada sensibilidade. Beleza? O que torna esse item aqui errado, fazendo com que o item D seja já o certo. Tá bom? Cromatografia líquida com detector UV, tendo em vista a labilidade térmica, certo? E a característica estrutural da molécula. Como assim característica estrutural? Medicamentos são compostos orgânicos, provavelmente absorventes. Tranquilo? E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, que isso empolga a gente a fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Compartilhem esse vídeo e comentem aí, tirem dúvidas e aproveitem os outros vídeos do canal, que tem bastante coisa aí para vocês estudarem para a prova do concurso. Vejam as aulas lá minhas da própria faculdade que eu leciono e lá tem bastante coisa que vocês podem utilizar, ok? Então, um excelente estudo para vocês.